Pode pôr a mão no teu coração e dizer: Espírito Santo, prepare esse lugar aqui. Diga: prepare esse lugar aqui, porque eu não quero perder nada. Pai, eu libero agora uma palavra de ordem sobre esse lugar, para que não haja dispersão nem desatenção, e que no nome de Jesus a tua palavra seja ministrada com poder e santidade aqui, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que é carnal, humano, maligno, seja destituído desse lugar agora, e somente a pureza do Espírito e a verdade, nada mais do que a verdade, prevaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, nós tivemos uma virada do ano. Quem estava aqui na virada do ano? Quem nos visita hoje pela primeira vez? Deixa eu ver. Meu Deus, quanta gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Mais alguém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós tivemos uma virada do ano aqui, assim, pesada. Deus nos levou a um entendimento santo acerca da legitimidade da presença de Jesus Cristo, que corporealmente a presença de Jesus se tipifica em dois elementos. Alguém sabe quais foram os elementos que nós profetizamos aqui na ceia? Pão e água. Jesus se tipifica nesses dois elementos. E ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer de mim não terá mais fome. E ele mesmo também disse: eu sou a água viva, aquele que beber de mim não terá mais sede. Jesus resumiu todas as nossas necessidades nele, porque tudo que um homem precisa é comer e beber. Ele resumiu todas as nossas necessidades nele. E ele disse: se você estiver em mim, você não terá mais necessidade alguma. E nós muitas vezes estamos esperando que milagres aconteçam para nos tornar omissos. Então, se nós não somos um bom marido e estamos perecendo no casamento, a gente ora e fala para Jesus fazer um milagre, e ele restaura o casamento, mas a gente continua sem vergonha. E a gente é preguiçoso, não trabalha direito, omisso, e aí não para em trabalho nenhum, está cheio de dívida. Senhor, faz um milagre, aparece dinheiro na minha conta, paga as minhas dívidas, mas eu continuo sem vergonha. E durante muito tempo nós fomos condicionando a nossa mente imatura a que milagre supre as nossas necessidades. Mas supre as nossas necessidades a partir de algo que acontece em nós, e não a partir de nós. Milagre é uma expressão de sobrenatural que é condicionada a um elemento que você precisa ter. Alguém sabe qual é o elemento que você precisa ter para acontecer um milagre? Alguém sabe? O quê? De novo, todo mundo. O que você precisa ter para acontecer um milagre? Por que é que o milagre é condicionado a algo que você precisa ter? Porque o milagre tem que partir de dentro de você para realizar o suprimento de uma necessidade. Você precisa ter um elemento aqui para manifestar algo aqui, porque tudo aquilo que manifesta aqui precisa ajustar algo aqui. Se acontecer um milagre na sua vida que supra alguma necessidade, mas que não mexe com a sua estrutura humana, emocional e física, eu duvido ser um milagre feito de Deus. Pode ter sido uma força sobrenatural de qualquer lugar, mas o milagre que vem de Deus precisa provocar alguma coisa dentro de você. É impossível que alguém veja um milagre de Deus curando um filho enfermo e permaneça o mesmo sem vergonha. É impossível. O cara que vê um milagre sobrenatural de Deus transformar-se-á em algo melhor, pelo menos. Porque nós olhamos nas Escrituras e nós conseguimos ver que todas as pessoas que viveram uma obra sobrenatural de Deus, o paralítico que levantou, o cego que foi curado, eles quiseram fazer o que depois? Eles quiseram seguir Jesus. Ô Jesus, obrigado aí, tá? Pô, manda um Sedex. Não. Onde Jesus disse, falou, não quero mais nada.
eu não quero mais nada, eu só quero agora seguir aquele que efetuou em mim o milagre. Porque o milagre, irmão, é uma chama atraente. Ouça isso. Obrigado, Espírito Santo. Ouça. O milagre é uma chama atraente que Deus efetua para atrair você para Ele mesmo. Deus não vai realizar um milagre para você que não condicione você a tornar-se um escravo dele mesmo, a tornar-se alguém dependente dele mesmo, ouça, tornar-se alguém mais apaixonado por ele mesmo. Então a falta de fé para o milagre, muitas vezes é também falta de interesse e disposição de caminhar com Jesus. Devia ter ouvido um nossa, misericórdia. Entendeu? A falta do sobrenatural é condicionada à falta da disposição que eu tenho de buscar o Senhor. Porque se eu não tenho disposição para buscar a Deus, Ele efetua um milagre a partir da minha fé, eu pego aquele milagre e faço dele um bezerro de ouro e falo, Jesus, obrigado, vou ficar com o milagre aqui. E a ausência dos milagres estão condicionadas exatamente à ausência de fé, que logicamente a falta de fé está condicionada à falta de busca. Porque um homem que busca Jesus, obviamente estará empossado de fé, que obviamente estará pronto para viver uma vida de milagre. Agora você pode falar amém. E Deus está nos condicionando a isso. Eu estava com meu filho Israel lá na fazenda sentado, e a gente falando da construção da igreja, ele falou, pai, você vê que em 8 anos, tudo que aconteceu na nossa vida, no ministério, há 8 anos atrás a gente não sabia se a gente comia uma como chama aquele que você gostava? Travesseirinho do líder, que é um docinho que vem doce de maçã dentro coberto com chocolate, o travesseirinho. A gente não sabia se a gente comprava um travesseiro ou uma lata de atum, irmão. A gente tinha que escolher, filho, ou é atum ou é o travesseiro. Não, vamos comprar o travesseirinho para dar uma alegrada na alma. E a gente, pai, o que Deus fez em 8 anos na igreja, em tanta coisa? E ele falou, pai, você reparou uma coisa? E nós continuamos fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeitinho que a gente começou, nós estamos fazendo igualzinho. Eu falei, é verdade, filho, e eu espero que a gente vá até o último dia da nossa vida assim, fazendo a mesma coisa. Não importa o que aconteça ao redor, nós vamos estar fazendo a mesma coisa, todo dia, no mesmo lugar. E nós estamos entendendo que o que tem efetuado as manifestações de Deus, não é a fé que nós temos, propriamente, mas sim a busca constante pela presença, ouça, a busca constante pela presença, que desenvolveu em mim uma fé, e essa fé vai atraindo a manifestação sobrenatural, quem está me entendendo? Só que, irmãos, ouça uma coisa, no livro de Marcos capítulo 5, a partir do verso 25, diz que Jesus estava passando para ir curar a filha de Jairo, só que nesse meio do caminho, tinha uma mulher que ela sofria de fluxo de sangue. Alguém lembra dessa história? Quem lembra? Quem conhece? Ela sofria 12 anos de uma hemorragia, e a Bíblia diz assim, ouvindo ela falar de Jesus, ouvindo ela falar da fama de Jesus, disse consigo, simplesmente, se eu tocar na veste dele, eu ficarei curada. Olha só, o que é que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 10, e versículo 17, diz assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aquela mulher, depois de 12 anos que estava sofrendo, ela ouviu, e quando ouve vem o quê? Me ajuda, Romanos 10, 17, a fé vem pelo... Então quando você ouve, vem o quê? Tendo ela ouvido a fama de Jesus, disse consigo, logo ela foi possuída por fé, e ela disse, simplesmente, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela foi possuída com uma fé sobrenatural, ouça, e aquela fé fez ela ir até Jesus ser curada, e nunca mais se ouviu falar daquela mulher. Por quê? Entenda isso. Porque ela recebeu uma fé imediata, para algo imediato que foi feito instantaneamente. Então você pode estar nesse culto aqui, ouvindo uma palavra que vai pegar você por dentro, gerar uma fé em você sobrenatural, para realizar uma obra sobrenatural na sua vida, pronto. Só que a construção de uma vida
Eu não estou falando de uma manifestação de sobrenatural imediata. Eu estou falando de uma vida que vai caminhar no sobrenatural, em fé, de milagre em milagre, de glória em glória. Alguém está me entendendo aqui, irmão? Alguém está me entendendo? Sabe qual é o problema de pregar para essa geração? É que muitas vezes nós pregamos para pessoas que não precisam de Jesus para nada. É difícil, irmão, a gente pregar para uma geração que não tem fome de Jesus. Porque você está pregando talvez para pessoas que têm dinheiro na conta. O casamentinho está tudo certo, na hora que chegar em casa vai assistir o jogo do Benfica, tá tudo em paz, vai comer um joguinho de pipoca, assistir um filminho da Netflix, aleluia. O culto foi uma benção, hein? Paulão cantou demais, Paulão, foi uma benção, aleluia. Mas está tudo certo. Eu preciso de Jesus para quê? Eu vou abrir, calma aí. Mas a nossa geração, irmão, é comparada a uma geração que não precisa de Jesus para nada. Ah, já estou salvo mesmo, está tudo em ordem. Só que ouça, Deus vai começar. Peraí, eu vou abrir, mas eu já queria antecipando a palavra. Assim. Deus vai começar a provocar a gente, irmão, a sair de uma vida confortável da congregação, para começar a viver de uma vida sobrenatural, de poder, de manifestações, de curas, de milagre. Olha aqui para mim, querido, você não precisa, mas o teu vizinho está indo para o inferno. Você não precisa, mas alguém que trabalha com você está morrendo de câncer, está doente. Você não precisa, mas alguém que você vê todo dia no trabalho está amarrada emocionalmente por demônios. Você não precisa, mas Deus vai despertar você por causa de alguém que está do seu lado. E vai ser tocado por Jesus, porque você vai andar no poder sobrenatural do Espírito Santo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo de número 14. Irmão, dá tempo de você ir embora ainda, hein? Falando igual meu pai fala nos cultos. Quando ele está tomado, ele fala assim: dá tempo de você ir embora, que se você ficar aqui, Deus vai te pegar. E é verdade. Porque se você ouvir Romanos capítulo 10, versículo 17, é verdadeiro. Se você ouvir, alguma coisa vai pegar você por dentro. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça! Quem tem ouvidos para ouvir? Então vamos lá. A partir do versículo de número 20. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 20, diz assim: todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo, versículo 22, a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e o barco estava sendo açoitado, preste atenção aí, querido, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, e ele foi como? De jet ski? Helicóptero? Ele foi do quê? Ele foi andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, eles gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: ouça, vem. E Jesus disse: vem. E Jesus disse: vem. E ele faz um convite, ele diz: vem. 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 E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Você entendeu o que eu estou falando? Ele pisou na água e andou. Estou falando de Jesus não, estou falando do tal do Pedro. Pedro pisou na água e ó, andou, cara. Não vou mentir para você não, eu também já tentei. Fazia essas consagrações 2, 3, 4 dias. Aí você fala: rapaz, eu estou cheio do Espírito Santo. Senhor, me dá essa experiência só para edificar a minha fé. Deus fala: vai ler a Bíblia que edifica a sua fé. Para de ficar com bobeira, vai ler a Bíblia. E Pedro andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento. Pedro, reparando, porém, na força do vento, ele teve, e começando a submergir, ele gritou: Senhor, salva-me. Diga comigo assim: salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou ele. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E ele subiu ambos para o barco e cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Você pode falar assim só: aleluia? Fala, Jesus é lindo. Irmão, Deus vai levar a gente a andar sobre as águas. Para de bobeira, não estou falando das águas daqui, estou falando andar no sobrenatural. Deus vai levar a gente, pastores, entendam, Deus vai levar a gente a andar no sobrenatural. Com palavras, com imposição de mãos. Escute, como é lindo, e eu vou testificar isso no teu espírito. Por quê? Irmão, toda expressão sobrenatural, todo mover de Deus, é uma chama que atrai você e atrai a todos os que são ao seu redor. O sobrenatural é uma chama de Deus, mas entenda, o sobrenatural nos milagres não é a evidência do cristianismo, não é. Por favor, eu preciso colocar esse fundamento sobre essa casa. Você que vai andar no sobrenatural, e principalmente você que é filho dessa casa, entenda isso. O sobrenatural nos milagres não é o fundamento do cristianismo. Porque aquelas pessoas que viram Jesus multiplicando pão e peixe, o paralítico que andou, o cego que enxergou, que andou com Jesus durante 3 anos, foi a mesma multidão que gritou diante de Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, porque não reconhecia quem era o Cristo, só sabia quem era o Jesus. Entenda, milagre não condiciona a nossa transformação, não condiciona a nossa salvação. Milagre é uma chama que nos atrai para a presença e nos leva até o seio do amor e da paixão por Jesus Cristo. Milagre é um condutor que te conduz até a presença. Querido, milagre é a muleta que faz você levantar da cadeira, da depressão, da enfermidade, da prisão, e você pega daquela muleta que se chama milagre, e vai caminhando até Cristo. Mas quando você se encontra com Cristo, você solta as muletas, e você começa a caminhar de mão dada com Ele. Eu posso ouvir um amém? E alguém maduro na fé, empossado do Espírito Santo, entenda isso, eu preciso que esse fundamento fique claro. Ele é como o apóstolo Paulo,
que em sua vida ele disse assim: eu tive fome, eu tive nudez, eu passei frio. E quando eu li aquilo, eu falei: Deus, onde está a tua promessa de Mateus capítulo 6? O Senhor prometeu que não deixaria passar fome, nem sede, nem nudez, e Paulo falou que passou. Irmão, aquilo me deu uma contradição assim. Eu falei: peraí, o Senhor prometeu que aquele que estivesse com o Senhor não passaria. Paulo passou por quê? Deus falou: porque eu sei até onde eu posso levar os meus filhos em provação. Eu sei qual é a medida que cada um suporta. E você sabe por que esse homem, irmão, escreveu 13 cartas do Novo Testamento, e cartas pesadas? Sabe por quê? Que foi o homem que viu coisas inefáveis. E você sabe o que significa a palavra inefável? Não tem tradução. Coisas que não dá para traduzir. Ele viu coisas que não tem na língua portuguesa e inglês, não tem. Ele viu coisas inefáveis. Sabe por que Deus levou esse homem, irmão, a um nível de revelação tão profunda? Porque esse homem também suportou um nível de provação, até mesmo daquele que Deus prometeu dar para ele. Ele falou: eu tive fome, nudez, frio, fui açoitado, naufraguei, fui perseguido. Então, eu te pergunto, onde estão os milagres na vida de Paulo? Não precisava. Onde estão os milagres na vida dele? Não precisava. Por que não precisava, apóstolo? Porque ele já estava tão empossado, ele já estava tão no seio da presença de Jesus Cristo, irmão, que cada pedrada que ele levava era motivo de alegria, cada chicotada que ele levava era motivo de alegria, irmão, cada fome, necessidade que ele passava era motivo de alegria, porque ele estava enraizado num nível que, se o Senhor me dá graça de chegar lá, nós não precisaremos de mais nada. Enraizado em Jesus Cristo, irmão. Paulo via Jesus, irmão. Jesus aparecia para Paulo para falar com ele assim: milagre. O milagre é um condutor. Por que é que nós vamos lançar esse fundamento? Que vai começar a acontecer muito. E você precisa entender, quando esses milagres acontecer, você não vai poder pegar o milagre que Deus fez na sua vida e transformar ele num bezerro de ouro. Por isso que Deus está trazendo um fundamento hoje aqui. Posso ouvir um amém? O que nos condiciona na vida cristã é a intimidade com Jesus. Repita comigo assim: o fundamento da vida cristã é a intimidade com Jesus. Irmão, entenda isso, acabou. O que sair disso aí é folclore. Porque o fundamento da vida cristã é isso aqui, ó, tuque, 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 intimidade com Jesus. Sabe o que você vai fazer na eternidade, irmão? Tuque, 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 intimidade com Jesus, você não vai fazer mais nada. Então o fundamento da vida cristã é, vocês estão me entendendo? Fundamento da vida cristã é intimidade com Jesus. Mas existem muitos meios pela qual Jesus usa para nos puxar para a intimidade. Ouça: provação, privação, luta. Você quer ver você orar? Luta. Você quer ver você buscar? Provação. Deus vai refinando o seu caráter, te quebra, te moe, te põe no pó. Aí você busca, aí Deus vai trazendo você para perto. Mas quando você entra na presença, irmão, você não precisa de mais nada. Você está cheio do Espírito. E eu vejo a trajetória dessa casa, meus irmãos. Nós começamos a buscar a Deus aqui em Portugal há 8 anos atrás. Buscando a Deus. E nessa busca a Deus, Deus foi construindo um altar. Nós fomos construindo um altar e Deus foi testificando esse altar. Irmãos, e eu digo com muito temor, eu não estou em cima de um palco, eu não estou em cima de um púlpito. Existe um altar nessa casa, que durante 16 horas por dia está clamando ao céu. Você não está debaixo de um teto, você está debaixo de um portal, irmãos. Existe um portal nesse lugar aqui, é 16 horas por dia, de 2 em 2 horas, 3 tangedores orando, intercedendo, clamando. Antes do nascer do sol, tem 20, 30 pessoas dentro dessa sala orando, clamando. Existe um altar. E esse altar é como o altar de Josué capítulo 4. É um altar que ninguém vê. É um altar que quando Josué passou o Jordão,
os sacerdotes pararam no meio do Jordão segurando a presença, todo o povo de Israel passou, e Josué mandou erigir um altar ali, onde os sacerdotes pararam. Quando o povo todo passou, as águas cobriram aquele altar. Esse é o altar oculto, o altar que Deus vai construindo dentro da gente, entenda só. Entenda? Quando o povo acabou de passar o Jordão, Deus falou, agora levanta outro altar. Esse altar vai ser um memorial. Esse altar aqui vai ser para todo mundo que passar, vai ver que um dia eu abri o Rio Jordão. Só que o altar que eles construíram lá fora, as pedras tinham que ser postas assim, ó, em coluna, uma em cima da outra, porque tinha que ficar visível. Era 12 pedras dentro do altar escondida e 12 pedras fora do altar, fora do rio, dentro do rio, fora do rio. Por quê? Porque todo mundo que olhava para o altar que estava fora do rio, via a ação sobrenatural de Deus. Mas só aqueles que passaram pelo Jordão, que viram o altar que foi construído lá dentro. Só aqueles que passaram dentro do milagre, só aqueles que viveram o milagre, viram o altar que estava lá dentro. E eu tenho visto, irmão, que o fundamento, e nós nunca ansiamos por manifestações de Deus, embora já temos visto muitas. Mas o nosso anseio sempre foi condicionar e guardar o altar, porque eu sei que a manifestação sobrenatural vai nos levar para lá, para o altar. Irmão, quando o sacerdote entrava dentro da glória de Deus, no Santo dos Santos, na roupa sacerdotal, tinha 12 sinos, e entre cada sino tinha uma romã. Então tinha um sino e um fruto, um sino e um fruto, um sino e um fruto. Por quê? Porque quando o sacerdote estava entrando lá na glória de Deus, no sobrenatural, tinha uma corda amarrada nele aqui, ó. E alguém do lado de fora ficava segurando a corda, e ele ia entrando. Enquanto ele ia andando, o que ia fazendo? Barulho, o sino ia tocando. Se alguém não ouvisse mais o sino, morreu. Aí eles puxavam a corda, porque tinha alguma impureza no sacerdote, ele foi consumido pela glória de Deus. Mas por que é que na roupa do sacerdote tinha um sino e um fruto, um sino e um fruto? Sabe por quê? Porque o sino, o barulho, atrai, mas só o fruto alimenta. Entenda isso. O fruto, o sino atrai, só o fruto alimenta. Entenda uma coisa, irmãos. Deus vai começar a encher você de sinos, de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo sobre a tua vida, que vai atrair muita gente para dentro de você, para perto de você. Mas quando essas pessoas se achegarem perto de você, fala, cara, mas como essas coisas acontecem na sua vida? Elas precisam ver o fruto do Espírito Santo sobre ti. Não é sobre os sinos, é sobre o fruto. Você está entendendo? Agora entenda o contexto dessa passagem, irmão. Jesus tinha acabado de fazer um milagre instantâneo, imediato, para um monte de gente que supostamente buscava Jesus só porque ele podia fazer. Jesus tinha acabado de multiplicar pão e peixe. Isso é milagre ou não? Multiplicar pão e peixe é milagre? Quem crê que é milagre? Jesus tinha acabado de fazer um milagre, alimentar uma multidão de gente. Quando ele acaba de fazer um milagre público, ele chama os discípulos, ouça isso, para um andar em milagre. Ele está falando, eu não quero que você receba um milagre. Escuta isso, irmão, por favor, olha aqui para mim. Eu não quero que você receba um milagre no culto de domingo. Eu não quero que você venha aqui no culto de domingo e receba um milagre. Irmão, esse tempo acabou. O que Deus quer é que você venha no culto de domingo, receba um milagre aqui hoje, mas amanhã você coloca o pé fora do barquinho e começa a andar no sobrenatural todos os dias da sua vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Deus quer levar os crentes a andar numa dimensão sobrenatural. Eu não estou falando só de você sair, Marlon, na rua, impondo as mãos sobre os enfermos, sendo curado, não. Eu estou falando de você empreender com poder. Eu estou falando de você administrar com poder. Eu estou falando de você ser um pai com poder, ser um marido com poder. E tudo que você fizer, seja debaixo do poder e da autoridade do Espírito Santo que está vivo. Não é sobre receber um milagre, é sobre caminhar nele. Escute.
Os discípulos estavam dentro do barco. Jesus tinha acabado de fazer um milagre no culto de domingo. Ficou melhor para você entender? Jesus tinha acabado de fazer um milagre no culto de domingo. Todo mundo recebeu o milagre. Jesus falou, agora peraí. Não é sobre aqueles que vão receber o milagre. É sobre aqueles que eu quero que caminhem no sobrenatural. Que andem no sobrenatural. Aí ele sai e vai andando sobre as águas. Acontece, irmãos, que os discípulos estavam como muitos de nós aqui nessa manhã. Eles estavam dentro de um barco. Repita comigo, eles estavam dentro do barco. Repita, eles estavam dentro do barco. Calma aí. Eles estavam dentro do quê? Irmão, e eu já disse aqui. Deus só mandou construir um barco para que o barco representasse a salvar. O barco representa Noé construiu um barco para quê? Para a salvação da humanidade, não foi? Então o barco representa e os discípulos estavam dentro do ambiente de salvação. Por que eu digo que é como muitos de nós aqui estamos? Porque, irmão, quer ver? Quem foi salvo por Jesus aqui tem certeza da vida eterna? Levante suas mãos. Deixa os anjos ver. Quem é salvo? Deixa os anjos. Falei, eu sou salvo. Levanta as mãos. Isso. Todo mundo aqui é salvo. Amém? Abaixa as mãos. Agora escute. Acontece é que o evangelho da salvação, entenda isso. E no nome de Jesus eu repreendo toda dispersão agora aqui. A sua atenção é aqui, para mim. O evangelho de salvação é a porta de entrada para o cristianismo. Você é salvo pela mensagem do evangelho para ser entronizado na mensagem da cruz, para ser entronizado no reino espiritual. Acontece é que Deus mandou construir uma arca e mandou deixar ela. Falou, cara, barquinho é só para salvar você, não é para você ficar navegando a vida inteira. Barco é para te salvar, não é para você morar dentro dele. Noé já foi salvo, você e toda a sua família foi, então abandona o barco. Sai do barco, Noé. E os discípulos estavam lá dentro do barco. Dentro do barco, num lugar seguro. Só que dentro desse lugar seguro, olha aqui para mim, irmão, que agora eu vou profetizar. Dentro desse lugar seguro, o próprio Jesus começou a provocar tormenta, medo. Dentro desse lugar seguro, começou a haver muita adversidade, porque as águas lá fora começaram a ficar agitadas. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. As águas não são os seus problemas pessoais e as suas adversidades, não. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Eu ensino aqui todo domingo, mas tem gente que não aprende. Eu vou ensinar a vida inteira. As adversidades, isso mesmo, minha filha, me ajuda aí. As adversidades é a prova do amor de Deus, irmão, para você. As adversidades, a beleza do evangelho está nas lutas. Você está passando prova financeira, familiar, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, irmão, regozija-se. Porque a adversidade é a prova do amor de Deus pela sua vida. Porque a Bíblia diz assim, que o Pai, Ele repreende e exorta quem Ele ama. Logo, se vocês estão sem repreensão, não são filhos, são bastardos. Mas como Deus te ama como filho, Ele vai repreendendo, lapidando, aí falta dinheiro, aí tem problema na família. Irmão, isso é normal, irmão. Faz parte para refinar o caráter. Faz parte para deixar você alinhadinho na unção. Você não tem luta? Se você olhar para... Apóstolo, não tem luta. Irmão, quando acabar o culto, vem aqui, nós vamos orar para você morrer. Nós põe a mão. Irmão, leva esse irmão aqui para o céu. Porque eu não tenho nenhuma lutinha, nada. Nenhuma lutinha. Ah, irmão, você está no lugar errado. Você tem que ir lá para os anjos. Porque aqui na terra, o gostoso da terra é as lutas, Rick. É você passar uma luta aqui, chora e clama, aí você vai para o altar e ora, Deus enche você de esperança, na hora que você chegar lá, a luta está lá do mesmo jeito. Aí, puxa vida, Jesus, aí você vai, ora, e vai refinando o seu caráter, vai aperfeiçoando a tua fé, vai amadurecendo você, vai levantando você em glória. Irmãos, lê Hebreus capítulo 11, você vai ver, que os heróis da, irmão, foram coitadinhos daqueles irmãos, os heróis da fé, foram lançados dentro de fornalha de fogo, desbaratinaram exército, derrubaram gigante. Os heróis da fé não estavam sentados numa cadeira de balança, lendo a Bíblia. Não, irmão. Os heróis da fé,
agarrava a espada aqui para lutar e a espada nem desapegava da mão. Alguém está me entendendo aqui? Então regozije-se nas adversidades. Elas estão fortalecendo você, elas estão gerando fé em você. As adversidades vão levantar heróis da fé dessa geração. As provações vão levantar heróis da fé dessa geração. As lutas vão levantar heróis da fé nessa geração. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Eu declaro uma porção de fé sobrenatural para perseverar, para perseverar, perseverar. Alguém está me entendendo? Aí apóstolo, está tão difícil. Tá para todo mundo, irmão. Tá para todo mundo. Olha para o irmão que está do seu lado aí. É um coitadinho, também passa luta. Também passa. Irmão, vamos alegorizar o negócio aqui? Vamos alegorizar? Vamos romantizar o evangelho? Doutor Marcos, você passa luta, meu filho? O único que não passa aqui luta é o pastor Murilo. Coitadinho, veio orar todo dia. E as lutas, as tribulações forjam você. Agora o que eu estou falando é de uma obra sobrenatural do Espírito Santo que vai acontecer a partir da sua vida. Ouça, e os discípulos estavam confortáveis dentro do evangelho da salvação ali. E ali dentro, Deus começou a provocar eles, a bater naquela estrutura que eles estavam apegados. E as ondas da adversidade, agora entenda, a adversidade não é aquilo que você passa na sua vida, como uma bênção de Deus. Você sabe quais eram essas ondas? Essas ondas, irmãos, era a corrupção. Essas ondas eram a pornografia. Essas ondas eram as depressões. Essas ondas eram a avareza, a ideologia de gênero, a soberba, a arrogância. Essas ondas tinham um nome descrito aqui. Essas ondas eram o medo, a insegurança. Ouça, essas ondas eram os vícios. Essas ondas eram as enfermidades. Ouça! Por favor, igreja da minha geração, ouça! Essas ondas não era falta de dinheiro não, irmão. Essa onda era avareza. Essas ondas que estavam vindo eram as ondas que vinham para confrontar os princípios e os fundamentos da salvação. E muitas pessoas se apostatam da salvação e da fé por causa da ideologia de gênero, por causa da corrupção, da prostituição, da avareza. Não é por causa da luta, porque a luta faz a gente correr mais para Jesus, irmão. Mas é a corrupção do mundo que vai quebrando a nossa salvação, vai batendo na nossa fé até a gente esmurecer e afundar na corrupção do pecado. Ei, escute! São dias que, se você não está entendendo, eu estou aqui para te falar. O mundo, irmão, o mundo está cada vez mais agitado, com a corrupção, com a ideologia, com a força, com o pecado, com a arrogância, com a soberba, com a prostituição cada vez mais avassaladora. Aonde você sai, o mundo está gritando corrupção para você. Irmão, você não vai conseguir suportar ficar preso dentro do barquinho da salvação, indo para a igreja de domingo, não vai. Você não vai suportar. Você não vai suportar, crente. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo aqui hoje, no dia 8 de janeiro de 2023. Você não vai suportar ficar dentro do evangelho da salvação, vivendo de uma vida confortável. Você frequenta todo domingo a igreja, recebe o milagre coletivo, o pão multiplica, Deus abre as portas, não falta trabalho, está tudo bem, está tudo bem.
Na sua casa, às vezes, você até lê o Salmo 91, que está aberto em cima da televisão da sua casa, você até lê às vezes. Às vezes você até faz uma oração antes de dormir, ó, está nível hard já, do barquinho da salvação. Mas escute, irmão, Satanás não está aí fora brincando de parque de diversões, não. Ouça, as ondas estão se agitando cada vez mais. A prostituição, o vício, a malícia, a avareza, a soberba, a arrogância, os prazeres são cada vez mais fáceis. Os prazeres são cada vez mais fáceis. As pessoas estão dando os prazeres, é cada vez mais fácil. Escute. Jesus vem andando sobre as águas. Eu tenho uma esperança para a igreja aqui nessa manhã. Leandro, Jesus está vindo. E Jesus se manifesta bem quando a corrupção e quando a imoralidade está agitada. Jesus vem andando sobre as águas. Ouça. Você vê que o que fez Pedro afundar, irmão, ele não olhou para a corrupção. Ele olhou para o vento. Preste atenção no que eu vou te dizer. Deus vai começar a provocar a gente, para que você comece a andar para o sobrenatural. Apóstolo, como é que eu ando no sobrenatural? Ouça. Pedro decide sair do lugar confortável do evangelho da salvação. Ele decide pisar sobre a corrupção. Ouça, querido, mas o que mantém ele não é só a fé. Você sabe o que mantém Pedro andando sobre as águas? Sabe? Ouça, eu vou ler para você o que é que sustentou Pedro andando sobre as águas. Eu vou dar aqui, eu vou ensinar você a ter revelação. Eu vou liberar que você vai pegar no seu espírito. Quer que o espírito revela para você? Quem quer? Então eu vou ler, pega aí no seu espírito. O que é que sustentou Pedro no sobrenatural? Olha aqui, ó. Está aqui, ó. O que é que sustentou Pedro no sobrenatural? E Pedro, descendo do barco, versículo 29, andou por sobre as águas. Ouça, olha o que sustentou Pedro. E foi ter com Jesus. E foi ter com Jesus. O que é que sustentou Pedro no sobrenatural? Ele foi ter com Jesus. E ele andava no sobrenatural enquanto ele ia tendo com Jesus. Está provocando a gente, irmão, sair do evangelho confortável, da salvação, tirar a mão do bolso e começar a levantar ela para o céu. Fala assim, não, eu não vou mais ser escravo do pecado, eu não vou ser mais escravo da pornografia, da avareza, da maldade, do engano, da soberba, eu não vou ser mais, eu não vou. Eu decido hoje, eu não vou. Eu vou pisar sobre essas coisas, eu não vou mais me submeter a elas. Ouça. E quando ele começou a andar, ele só tinha um lugar para olhar. Para Jesus Cristo, que é a graça em pessoa. Quando Pedro começou a olhar para o vento, deixa eu falar para você o que é o vento, irmão, e eu preciso que você ouça com muita maturidade. Se as águas são a corrupção, os ventos eram o que promovia a corrupção. Quero que você entenda com maturidade. A luta de alguns aqui não vai ser contra o pecado, vão ser contra as coisas boas, as coisas lícitas, que podem te levar para o pecado. Pastor, mas não tem problema não está na Bíblia. Irmão, por que esse negócio de ficar procurando pelo em ovo? Olha para a sua realidade, irmão. Olha para a realidade que a gente vive. Não, mas na época de Jesus, irmão, olha para a sua realidade. Tem coisa que você precisa ter consciência madura e entender. Eu não posso praticar. Eu não posso estar em alguns lugares. Eu não posso estar com algumas pessoas. Eu não posso vestir algumas roupas. Eu não posso beber algumas bebidas. Eu não posso fazer algumas coisas. Não posso. E você tem que entender que aquilo não é pecado, mas aquilo pode promover algo muito pior do que o pecado.
Existe um vento que agita as águas. Existem coisas boas que promovem a corrupção. Existem alguns ambientes que você vai que não é errado, mas fica naquele ambiente lá que você vai ver. Daqui a pouco você não está desejando o pecado, desejando a corrupção, desejando os prazer carnal, desejando a luxúria, desejando a vaidade. Fica lá nesse ambiente que você vai ver. E lá é pecado, pastor? Não é, mas fica lá que você vai ver. Se na hora que você dormir o pecado não começa a pegar você por dentro, fala, por que eu não coloco uma roupinha daquela também? Por que eu não compro também? Por que eu não gasto também? Por que eu não faço também? Escute, irmão. Você quer andar no sobrenatural? Você não vai ter que lutar só contra o pecado, não. Você vai ter que lutar contra as coisas boas que promovem o pecado. Nem um amém? Ser crente é fácil, irmão. Ficar no barquinho não tem problema não, mas sai dele para você ver. Começa a andar sobre a corrupção, começa a andar sobre o pecado, você vai ver. Começa a pisar na cabeça do diabo que você vai ver. Você vai ter que começar a prestar testemunho de tudo. Irmãos, eu tive muito problema na minha família com alcoolismo. De ver o meu pai alcoólatra, de ver os meus tios agredirem as minhas tias. Eu tive muito problema com isso na minha família. E eu fiz um voto com a minha esposa. Eu falei para ela assim, amor, logo antes da gente se casar, eu falei, na minha casa nunca vai entrar um copo de bebida alcoólica. Ela disse, por quê, amor? E eu expliquei para ela. E alguém diz assim, apóstolo, você não bebe porque é pecado? Eu falei, não, eu não bebo porque eu sou inteligente. Só por isso. Ah, mas você não bebe porque é pecado? Não, eu não bebo porque eu não sou besta, irmão. Eu vi a bebida destruir a minha família inteira. Eu vi e vejo a bebida destruindo centenas e milhares de famílias. Eu não vou colocar dentro da minha casa para dar legalidade para os meus filhos experimentar. Vou não, irmão, eu sou inteligente. Ah, mas você é religioso? Ah, tá bom. Sou o que você quiser que eu seja. Mas nada vai tocar na minha santidade. Nada pode criar alguma hipótese de tocar na minha santidade. Você precisa entender que é acerca de coisas boas. Eu estou usando um exemplo, mas tem tantos, irmão. É a roupa que você usa, que você poderia usar, mas... é o ambiente que você vai, que você poderia ir, mas... são essas coisas que nós vamos precisar ter muito cuidado, igreja do Senhor. Quer andar no sobrenatural? Tome cuidado com as coisas boas. Cuidado com o dinheiro que você tem na conta, cara. Ele pode gerar uma soberba no teu coração, fazer você achar que você não precisa de Deus e nem mais de nada. Cuidado! Cuidado! A Bíblia diz, quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus, porque eles confiam nas riquezas. Cuidado com o dinheiro que está no seu bolso, irmão, cuidado. Porque é que Deus condicionou a igreja a ser sustentado pelos filhos e não pelos corvos. Porque Deus fala o dinheiro, a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se os meus filhos aprenderem a ser mais bem-aventurado no dar, nunca vão se corromper com o dinheiro. Mas irmão, presta atenção. Se apoiar no dinheiro, cuidado. Então, nós olhamos aqui e conseguimos ver que enquanto Pedro, ele está olhando firmemente para Jesus, irmão. O pecado não toca ele, a corrupção não toca ele. A maldade não toca ele. Alguém está me entendendo? E ele vai andando no sobrenatural. Presta atenção, eu quero que você entenda isso para que eu possa liberar uma palavra sobre a sua vida de ordem. Eu ministrei aqui no começo do ano e vou ministrar a mesma coisa o ano inteiro. Você vai ver, irmão, eu vou pregar a mesma coisa o ano inteiro. Quando acabar o ano, você fala, rapaz, esse bicho não mudou o disco, não mudou o disco, só mudou as páginas da Bíblia. Você vai ver. Não tem outro lugar que eu e você precisamos permanecer durante esse ano. Nós precisamos permanecer no pão vivo que desceu do céu, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, com os olhos fitos para Jesus, porque enquanto você olha para Jesus, você vai se tornando semelhante a Ele, e está andando sobre as águas, e está olhando para Jesus, e está se tornando semelhante a Ele, está andando sobre as águas, e a corrupção está saindo, e o pecado está saindo, e você está se tornando mais santo, e está olhando para Jesus, enquanto Pedro estava andando sobre as águas, e indo até Jesus, ele permaneceu no sobrenatural. Aonde estão os homens e mulheres aqui, que vão olhar para Jesus junto comigo esse ano inteiro?
Irmão, escute. Nós não temos outro lugar para olhar nesses. Olha aqui para mim. Tá difícil, olha para Jesus, cara. Pastor, mas vai faltar. Olha para Jesus. Mas como que vai ser? Não sei, olha para Jesus. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, irmão, você vai andar no sobrenatural. Escute, no nome de Jesus, Deus vai fazer milagres públicos, só para atrair os incrédulos. Mas para os filhos maduros Ele vai falar: vem, vem. Para os filhos maduros Ele vai falar: vem, vem, vem. Ele vai repartir o pão para os incrédulos, sim. Vai multiplicar peixe, sim. Vai curar enfermo, sim. Você vai ver. Libertar cativo, vai. Mas aos filhos maduros Ele vai dizer: ei, vem, 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 vem. Sai do barco nessa manhã, querido. Sai do barco confortável da religião nessa manhã e comece hoje a buscar Jesus. Comece a buscar Jesus. Comece a buscar Jesus. Agora, em nome de Jesus, eu libero sobre essa casa uma força sobrenatural, uma coragem sobre... Coragem! 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 Em nome de Jesus! Coragem! Entra no mistério, entra. Você que ora em línguas, libera as línguas espirituais. Libera. Está arrancando os apetrechos da noiva. Deus está arrancando os enfeites da noiva. Deus está arrancando tudo aquilo que tira o foco de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Não há medo em teu amor, capturou. Se você quiser sair do barquinho, sai, irmão. Vem se jogar nas águas do sobrenatural aqui, ó. Se você está confortável demais e as águas já estão batendo no barco, corre, irmão. Vem andar no sobrenatural. Se joga aqui na frente, ó. Vamos andar no sobrenatural. Sai do barco. Sai do barco, sai do barco. Sai do barco. Não há medo em teu amor, capturou e para ti vou. Se joga, irmão, se joga, se joga. Se joga.
barquinho da religião, sai! Sai do barquinho da religião! Sai do barquinho! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça!